Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje da disciplina de Mecânica dos Solos, nós vamos conversar um pouco sobre compactação dos solos. Começando pela definição, né pessoal? O que seria compactar um solo? Bom, a gente lembra lá quando a gente começou a estudar Mecânica dos Solos, que o solo ele era um sistema trifásico, né? Ou seja, o solo ele era composto por os grãos, né, do solo em si, por uma parcela de água e ar, né? Esse ar e essa água, eles ficam nos vazios dos solos, né? E aí eles correspondem ao volume de vazios do solo. Então, a gente tem um volume total, né, que é composto por essas três parcelas, o volume de grãos, que efetivamente é só o volume dos grãos do solo, que a gente até chamou de volume seco, né? Quando a gente estudou índices físicos. E a gente tem o volume de vazios, que é composto pelo volume de ar mais o volume de água. E aí, o que seria a compactação? A compactação é o processo que pode ocorrer de forma manual ou mecânica, que tem por objetivo expulsar o ar do volume da parte de volume vazios do solo, certo? Quando você expulsa esse ar do solo, você acaba aumentando a densidade dele, né? Porque você está reduzindo o volume de vazios e torna ele mais resistente e estável. E aí, por que a gente compacta um solo? Justamente por isso, né? Porque a gente quer melhorar as características dele. E aí não só quanto à resistência, mas também outros aspectos, como também diminuir a permeabilidade, né? Quando você compacta o solo, você reduz o volume de vazios e aí o solo ele fica mais impermeável, reduzir a compressibilidade e etc. E onde é que isso se aplica, né? Pessoal, se aplica em várias áreas, desde a construção civil, de casas, né, de pequeno porte, de grande porte, né, a gente sempre tem que fazer essa parte de compactação, né, muitas vezes a gente tem que fazer aterros, então precisa dessa parte. Além disso, em barragens de terra, diques, terraplenos de rodovia, né, na parte de movimentação de terra de rodovias, ferrovias, fundações, né, como eu falei, de edificações, preenchimento com solo entre maciço e estruturas de arrimo, reenchimento de cavas de fundações e tubulações enterradas. Então, a compactação, essa atividade, ela é utilizada, né, amplamente na engenharia civil. Aí tem uma observação: um solo, quando transportado e depositado para a construção de aterro, fica num estado relativamente fofo e heterogêneo, e, portanto, além de pouco resistente, é muito deformável. Além de pouco resistente e muito deformável, apresenta comportamento diferente de local para local. Deste modo, a compactação dos solos tem dois objetivos principais. Pessoal, quando a gente pega um material de empréstimo para fazer um aterro, né, em determinado local, o que acontece? In natura, né, lá na jazida naturalmente, esse solo ele tem determinadas características de compactação, de permeabilidade, de estabilidade, e aí a gente retira esse solo da jazida e aí ele vai perder algumas características, né, porque você vai transportar ele solto. Então, ele apresenta características de deformabilidade, ele vai mudar seu peso específico, né? Vai ser diferente do que está lá no local. E aí, quando você for aplicar ele no aterro, né? Você vai precisar que ele tenha determinadas características, né? E para isso, você utilizar a compactação. E quais são os objetivos principais dessa atividade de compactação, né? Além, a gente já falou, né? Eliminar o ar dos vazios do solo. Quando você compacta o solo, você aumenta o contato entre os grãos, né? Você aumenta o atrito entre esses grãos e torna o aterro mais homogêneo. E também você consegue aumentar a densidade do solo ou reduzir o índice de vazios, né? Aumentar a densidade por quê? Se você tá carregando o solo solto, né? Você lembra lá que o peso específico do solo ou a densidade, né, a massa sobre o volume dele, o peso sobre o volume, quando eu tô falando de peso específico, né? Então, por exemplo, se você tá carregando ele solto, ele apresenta um volume, né, X, né, um grande volume. Quando você vai compactar esse solo, esse volume ele é reduzido. E aí, se o peso específico
é a relação entre o peso e o volume, e você reduz o volume, né? E é inversamente proporcional ao peso específico, você está aumentando esse peso específico e essa densidade do solo, né? E aí você melhora outras características, como a gente já falou, de permeabilidade, de resistência, né? Então, é para isso que serve a compactação. Aí um pouco do histórico, né? Existe uma técnica de compactação que ela foi creditada ao engenheiro norte-americano Proctor, né? Inclusive, o ensaio de compactação a gente fala que é o Proctor, né? E aí existem dois tipos que a gente vai ver mais à frente, o Proctor normal e o modificado. E aí isso aconteceu em 1933, né? Quando esse engenheiro ele publicou suas observações sobre a compactação de aterros, mostrando que quando a gente aplicava uma energia de compactação, né, no caso dele, um certo número de passadas de um determinado equipamento no campo, ou o número de golpes de um soquete sobre o solo contido no molde, a massa específica resultante seria função da umidade em que o solo estivesse. Então, o que foi que Proctor observou? Proctor observou que a massa específica do solo, quando ele era compactado, estava relacionado com a quantidade de água que tinha naquele solo. Lógico, também estava relacionado com a energia de compactação, né? Que aí ele se referiu ao número de golpes, né? Se a gente determinar um ensaio de laboratório, ou o número de passadas de um determinado equipamento em campo, se a gente estiver determinando, tentando realizar essa compactação em campo. Então, foi isso que Proctor observou, que havia uma relação, né, entre a massa específica e a quantidade de água do solo quando ele era compactado. Aí vamos aqui a algumas observações que eu vou ler e vou comentando com vocês. Olha só. Quando se compacta com uma baixa umidade, né, ou seja, quando o solo não tem uma grande quantidade de água, o atrito entre as partículas é muito alto e não se consegue uma significativa redução dos vazios, né, porque elas não conseguem deslizar entre si. Aí, ao passo que quando essas umidades elas são muito elevadas, o que é que vai acontecer? A água ela vai provocar um efeito lubrificante entre as partículas de solo e aí vai fazer com que essas partículas elas deslizem entre si, acomodando-se no arranjo mais compacto, né? Aqui é assim, quando eu falei, eu não tinha percebido o resto, né? Mas para umidades mais elevadas, né? Também existe a situação de você colocar muita água e aí você não conseguir compactar direito. A gente vai ver mais à frente. Então, o que quer dizer aí é que existe uma quantidade de água específica que vai garantir uma melhor compactação para o seu tipo de solo. Na compactação, as quantidades de partícula e de água permanecem constantes, né? Visto que o processo de compactação ele só está eliminando da parte de vazios o ar, né? Então, a parte de água e a parte de solo, ela permanece, certo? E aí, a modificação da massa específica se dá pela variação do volume de vazios. Entretanto, né, esse volume de vazios, né, que vai variar, corresponde ao volume de ar que é expulso do solo. Aí aqui justamente o que eu queria falar para vocês, olha, a partir de um certo teor de umidade, né, de uma determinada quantidade de água que tem no solo, a compactação ela vai chegar ao seu limite e não vai mais conseguir expulsar o ar dos vazios, né? Pois o grau de saturação já é elevado e o ar está ocluso, né? A gente lembra que a saturação corresponde, né, aos espaços vazios ocupados por água, né? Nessa situação o ar está ocluso, né? Então se tiver alguma quantidade de ar, ele vai estar envolto por água. E aí você não consegue mais expulsar esse ar e aí a compactação deixa de progredir, né? Então o que é que acontece? Aí a gente percebe que existe para uma determinada energia que você vai aplicar uma determinada quantidade de água no solo, né, que a gente vai identificar isso através de um teor de umidade, que a gente vai denominar de umidade ótima, que vai conduzir a uma massa específica seca máxima do solo, ou uma densidade seca máxima, que é justamente o que a gente quer obter, um grau de compactação, né, tal que eu tenho uma densidade seca máxima que me garanta um solo bem compactado. E aí, olha, a partir de um certo teor de umidade,
A compactação não consegue mais expulsar o ar dos vazios, né, como eu já falei, porque o grau de saturação, a quantidade de água, né, já é elevada na amostra de solo, e aí o ar acaba ficando ocluso pela água. Então, o que a gente vai perceber a partir daí, né? Isso aí que eu destaquei, porque é algo que a gente vai comentar muito a partir de agora. Que há, para uma determinada energia aplicada, né, sobre o solo, um certo teor de umidade, que a gente vai denominar de umidade ótima, que conduz a uma massa específica seca máxima ou a uma densidade seca máxima, que são os parâmetros que a gente deseja obter quando a gente realiza o ensaio de compactação dos solos, certo? E aí vamos falar um pouco, né, sobre esse ensaio. O ensaio, como eu falei para vocês, ele carrega o nome daquele engenheiro, né, que fez as observações, né, que é o ensaio de Proctor. Ele foi normatizado aqui no Brasil através da NBR 7182 de 1986, né? Esse ensaio ele pode ser realizado sobre 3 energias de compactação a saber, a energia normal, a energia intermediária e a energia modificada. A aplicação de uma ou outra energia de compactação está relacionada com o uso que se pretende fazer do solo ensaiado. A gente vai ver que o que vai variar de uma energia para outra pode ser o número de golpes, o número de camadas, né? E aí, qual energia a gente vai utilizar e como está dizendo mesmo, depende da aplicação que você vai fazer com aquele solo, né? Se é um solo para aterro, né, você vai realizar determinado ensaio. Se é um solo para rodovias, né, você vai realizar outro tipo, né, com outro tipo de energia, com outro tipo de molde. A gente vai ver isso bem detalhadamente um pouco mais à frente. Além disso, né, de haver essa variação na energia, como agora eu mesma dei o spoiler, né, você também pode realizar esse ensaio em 2 cilindros, né, no cilindro grande ou cilindro pequeno, né? E a escolha também está atrelada ao tipo de uso que você vai fazer do solo que você está ensaiando. Então, eu vou começar falando para vocês do material que a gente utiliza para fazer o ensaio. E aí a gente encerra a aula e na próxima aula a gente vai conversar sobre o procedimento executivo desse ensaio, certo? E posteriormente sobre o tratamento dos dados. Bom, qual é o material que a gente vai utilizar para a compactação do solo? Primeiro, existem os cilindros, né? Que, como eu já falei, tanto pode ser o cilindro pequeno, como pode ser o cilindro grande. Essas figuras eu extraí da norma, como a gente está vendo aqui, a gente tem um cilindro grande e a gente tem um cilindro menor, né? E aqui também, né? O soquete grande, que é utilizado para o cilindro grande, e o soquete menor, que vai ser utilizado nesse cilindro um pouco menor. Aí aqui nessa figura, eu estou apresentando para vocês as partes componentes, né, do cilindro. Então aqui a gente tem o colarinho e tem essa base. O colarinho posteriormente ele é removido, né, para a gente tirar essa amostra de solo. Aí a gente tem o molde cilíndrico. E para o cilindro grande, além da base, né, aqui também, pessoal, além do molde cilíndrico, do colarinho e da base, a gente tem esse disco espaçador, certo? Que é utilizado. Mais à frente a gente vai ver como é que se utiliza. Aí aqui nós temos também os soquetes, né? O soquete menor e o soquete maior. A gente tem aqui as dimensões. E também, olha, a gente pode ver o peso, né? Esse soquete, ele tem um peso total de 2.500 gramas, né? Que pode variar aí, mais ou menos 10 gramas. E aqui o soquete maior, ele tem um peso de 4.536 gramas, né? 4,5 kg aproximadamente, certo? Também podendo variar 10 gramas a mais ou a menos, né? Aí esse cilindro ele é composto por um anel de borracha, um recipiente para ajuste, né? Do peso total, e aqui estão as dimensões desses cilindros, certo? Além disso, olha, a gente utiliza o extrator de corpo de prova. Então, depois que a gente realiza um ensaio de compactação, a gente vai retirar aquele colarinho, posicionar o cilindro aqui, né? E através dessa haste, que a gente posiciona ela por aqui, a gente vai retirar o corpo de prova do cilindro, tá? E aqui a gente tem a régua biselada, certo? Que ela vai servir para nivelar ali o solo. Mais à frente também eu vou dizer para vocês como é que a gente utiliza, certo? Aqui a gente tem as energias de compactação. E aí eu vou até encerrar por aqui, vou falar rapidamente, né?
como eu falei para vocês, a gente tinha 3 energias, né, possíveis para realizar esse ensaio. A energia normal, a energia intermediária e a energia modificada, né? Aqui a gente tem o tipo de cilindro, se é o cilindro pequeno ou se é o cilindro grande, né? Aqui as características inerentes a cada energia de compactação. Aí aqui, ó, quanto ao soquete, né? O número de camadas e o número de golpes por camada, e aqui também, certo? Aqui a gente tem a altura do disco espaçador, que é esse que a gente visualizou aqui nessa figura, tá? Aí vamos observar, por exemplo, olha, para a energia normal de compactação, a gente pode utilizar tanto o cilindro pequeno quanto o cilindro grande, né? Como a gente tá vendo aqui. No cilindro pequeno, a gente precisa de 3 camadas de solo. Depois, quando a gente estiver falando sobre o método executivo, eu vou explicar, né? E aí, a gente executa 26 golpes por camada. Já no cilindro grande, sobre a energia normal de compactação, essa camada de solo, esse número de camadas de solo vai para 5 e o número de golpes por camada, 12. Se a energia é intermediária, né? Se a energia é intermediária, a gente vai dividir essas camadas em 3, né? E aí, vamos aplicar 21 golpes por camada. E se a energia é modificada, o número de camadas é igual a 5 e a gente aplica aqui 27 golpes por camada. Isso para o cilindro pequeno. Para o cilindro grande, a gente sempre vai aplicar, sempre vai utilizar 5 camadas, né? Como eu já falei aqui da energia normal, vou falar da intermediária e modificada, né? No caso da energia intermediária com o cilindro grande, ou com o soquete grande, perdão, pessoal, o cilindro e soquete grande, a gente tem 5 camadas, o número de golpes por camada é igual a 26, né? E no caso do cilindro grande com o soquete grande sobre a energia modificada, a gente tem 5 camadas com 55 golpes a cada camada, certo? O que a gente pode perceber aqui? No cilindro grande, a gente só utiliza o soquete grande para a realização do ensaio de compactação. E aí, quanto maior a energia de compactação, maior o número de golpes por camada. No caso do cilindro pequeno, né, a gente tanto pode usar o soquete pequeno ou grande. Só que com o soquete pequeno, a gente só consegue determinar a compactação sobre a energia normal, né, onde a gente aplica 26 golpes. E a gente vê aqui, ó, que para um soquete maior, né, que ele é um pouco mais pesado, como a gente viu na figura, esse número de golpes para a energia intermediária fica sendo de 21, né? E aqui para a energia modificada sendo de 27. Bom, pessoal, no próximo encontro da gente, eu vou continuar falando, né, sobre o ensaio de compactação. A gente vai ver a parte específica de preparação de amostras, né, para ensaio de compactação, que a gente vai ver que tem algumas particularidades que diferem um pouco da preparação de amostras que a gente viu para os ensaios de compactação. E aí a gente vai ver todo o procedimento executivo do ensaio. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E é isso. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.